Mas a gente finge aqui naturalidade, ancorando um jornal, quando você tem de entrevistar alguém que você gosta. Mas vou fingir aqui um pouco de elegância. Com Daniela Mercury do meu lado. Eu tô fingindo naturalidade, Daniela, mas quando você tá do lado... Bem-vinda. Você é tão maravilhosa, Elisa. Quando você tá do lado de alguém... Você é super natural, naturalmente. Não, eu tô fingindo aqui normalidade, né, ao estar lá. Porque quando você admira, e mais, não é só pela questão de admirar, falando do meu quadrado como admiradora, mas quando a gente observa a música, a arte brasileira e quem é aguerrido, inquieto, para movimentar a arte, a gente tem mais orgulho ainda de fazer uma entrevista. Aí você deve pensar, o que Daniela está fazendo lá? Vai passar notícias com a Elisa? Sim, nós temos uma notícia. O novo álbum de Daniela Mercury. E a gente está falando de um ano, de 40 anos do axé. E aí, ela é, sem dúvida... Já temos duplamente Daniela no estúdio e no telão. É, sem dúvida, a grande precursora feminina nesse ritmo. Bem-vinda. Obrigada, Elisa. Ao nosso jornal. Gente, está chegando Cirandaia. Que coisa álbum linda. Muito brasileirão, assim, muito, como os meus todos, né? Mas que eu celebro um pouco mais o Nordeste, Elisa, dessa vez, sabe? Pois é. Eu quero te ouvir sobre isso. Você tem inúmeros álbuns, aliás, desde criança, inquieta, envolvida com música, com arte, até começar a cantar de fato. Por qual motivo a escolha dessas parcerias neste álbum? O que exatamente vem de tempero? Sem contar assuntos que são muito importantes, humanitários, né, que você traz ali na sua cultura, na sua arte, Daniela. Os temperos são shot, samba regues, né? Axé Salvador, que eu estou cantando com todos os representantes dos blocos afros principais, né, para poder dar esse crédito a eles, né, dessa força do axé, das percussões. Então, Axé Salvador tem a turma do Cortejo Afro, do Ilhaí, né, do Olodum, do Malê de Balê, que lindo, né, do Araqueto. Aí eu tenho Alcione cantando É Terreiro comigo, maravilhosa. Gente, aí você me pergunta Alcione por que eu escolhi. São todos amigos ao longo da vida. Eu fiz muito poucos duetos, que hoje em dia se chama feats. Tem o nome mais chique hoje, né? E aí eu acho que assim, 40 anos do axé, eu acabei de comemorar 60 anos de idade, aí disse assim, eu vou chamar os amigos. Aí virou uma ciranda de amigos, né? Ah, por isso o nome, que coisa Ciranda linda. Iá também, porque eu me refiro a Iá. Eu acho que é um momento que a gente precisa se preocupar com Iá, pensar o que é que a gente quer da Iá. E aí eu trago essa essência minha. Iá sobre inteligência artificial? Exatamente. Olha que maravilhosa, né? já trazendo esse olhar crítico também, né, Daniela? Porque é uma surpresa, é uma parada fantástica, a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente fica meio assim, tá bom, que mundão é esse, né? Que inteligência artificial é essa, para o bem e para o mal? A gente quer que os nossos filhos aprendam a lidar com essas novas tecnologias, mas quais são os critérios que a gente quer? Quais são as regulamentações que a gente precisa fazer urgentemente, né? A gente está aí numa dividida com as redes sociais, com as big techs, a questão das artes, né, na internet, a questão das fake news, a democracia. Então, e agora com a IA, que vai ser um desafio muito grande para a gente. Quer dizer, todas as tecnologias podem servir à humanidade. Eu acredito que a IA seja uma coisa muito boa para nós, mas a gente precisa saber usar, né? Olha, então, está aí um alerta para a gente refletir sobre isso. Não é necessariamente uma crítica, é uma reflexão, é uma pontuação. Claro, né? Um olhar importante em cima de algo que é tão atual, tem tanto investimento, tantos milhões, mais do que de reais, de dólares investidos em uma tecnologia. Eu fiquei tão nervosa que eu nem te dei o microfone de mão para você segurar e ficar aqui, a cantora ali com o microfone dela do Live CNN, da CNN Brasil. Que ótimo, você vê, adoro Daniela... o microfone de mão, assim, estou mais acostumada com ele. Então, né? Eu fiquei aqui, então, ela tá toda aqui, gente, nervosa com Daniela. Posso fazer meu chamado aqui para vocês, pro álbum, porque tem Alcione, Dona Onete, maravilhosa, acabei de vir lá de Belém. Você esteve no Círio de Nazaré. Isso, Lauana Prado, Zélia Dunca, Vânia Abreu, minha irmã, Raquel Reis, Chico César, então, Davi Copenau e Ruana, que eu tô lutando, né, em relação ao clima também, para a gente proteger o clima. Amanhã mesmo é um dia, né, que o Senado vai votar os vetos e eu estou fazendo a campanha aí para a gente manter os vetos do presidente da República ao PL da devastação, que é o licenciamento ambiental, que é algo muito importante para a gente. Aí eu estou com o Davi Copenau, que é
maravilhoso, nosso poeta, fazendo um texto lindo. Gabriel, meu filho, cantando. Pois é, o seu Ana filho também tá e a Yanomami. Mais de 40 anos, quase? Tá, com quase 40, E é um produtor de algumas faixas desse álbum. E cada dia canta mais bonita, Elisa. Eu estou muito coruja. É maravilhosa. Tem Vânia Abreu, que é minha irmã também, que está nesse álbum, cantando comigo uma música de Geraldo Azevedo. E Geraldo Azevedo, que me deu a música Bicho Amor e Amar é Perigoso, que são duas músicas que vocês vão amar. Porque, assim, acho que no fundo, todo mundo gosta de música brasileira no Brasil, você não acha? Muito. Inclusive, até quero te trazer um olhar. Tem essa aguinha para você, tá bom, Daniela? Para você ficar à vontade aqui. A gente deveria ter servido um café da manhã colonial aqui para trazer toda a Daniela Mercury com a gente. Daniela, você falou aqui sobre a questão dos quereres da música brasileira. Esses dias a gente até expôs uma pesquisa dizendo que jovens no Spotify, eles estão consumindo mais MPB. E até uma lista gigantesca com nomes ali de artistas, né? E você está sempre ali colocada entre esses nomes desses rankings. Você avalia que tem havido o quê exatamente? Uma transformação da música brasileira que a galera jovem está consumindo novamente, né? Depois tem muito artista gringo que é fantástico, ok. Mas agora a gente está ouvindo mais a nossa própria gente. Isso é um movimento muito interessante, né? É um movimento muito importante, né? Por quê? Porque a internet, eu acho que fez um corte, assim, e fez com que muita gente não ficasse tão visível. Quem já tinha produzido antes da internet, né? Eu tenho grande parte, por exemplo, do repertório. Imagina Caetano, Chico, Gil. Mas eu acho que também os pais em casa acabam ouvindo. Eu tenho uma teoria de que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A influência, a então, gente dentro acaba, de casa. sim. Eu acho que essa é muito determinante. Os meus filhos, por exemplo, adoram MPB, adoram rock. Tudo que eu ouvi a minha vida inteira, o que eu ouço em casa. Então, chega uma hora que eles acabam ouvindo o que os pais gostam, né? Então, eu fico feliz. Mas há também uma pesquisa de uma turma que sabe da importância e os artistas também que estão se posicionando em relação às questões brasileiras, né, Elisa? Eu acho que isso também chamou a atenção dos jovens que estão mais politizados. 40 anos de democracia que a gente está podendo comemorar. E isso é muito importante, né? O Brasil está amadurecendo, os jovens estão vendo que precisam participar. Eu nasci durante o regime militar, né, em 65. Sim. Entrei na universidade em 84, ainda não tinha feito abertura total política. Então, eu tenho bem essa luta comigo, desde os primeiros álbuns, né? A luta pela democracia. Pois é, e você tem uma história, até contando aqui para vocês, estava ontem à noite eu lendo aqui a história de Daniela. Eu fui me surpreendendo porque, para além do que eu já conheço, porque gosto e consumo, tenho muita paixão pelo jeito, assim, pela roupagem da tua música, que não é só uma música brasileira, mas tem muita assinatura, né? Um estilo muito próprio que você tem. E ao ler sobre a tua história, Daniela, eu vi ali também muito reiterado a questão de você ser uma figura muito líder, né? Protagonista também das decisões, né? De direção geral. Essencialmente, você é uma bailarina, aliás, hoje em dia, dos professores. Isso. E temos uma imagem, se eu não estiver enganada, temos uma imagem. Parabéns aos professores ali, maravilhosos. Daniela, aqui é você professora, é isso? Aqui, do seu ladinho direito. Sou professora. Quantos anos, mais ou menos, você tinha aí? Aqui eu já tinha 19. Nossa, já tinha mais jovem. Eu já tinha 19, mas eu tive a minha primeira carteira assinada como professora com 15 para 16 anos. Que lindo. Aqui também com as suas alunas. Exatamente, com as alunas, que inclusive várias delas seguiram a dança e vêm e falam comigo, eu fico muito feliz. E foi uma professora minha, Ângela, que me deu minha primeira bolsa de estudos. Ai, que lindo. Com 10 anos de idade, foi ela que me proporcionou ser bailarina e continuar nas artes, né? Sim. Depois eu fiz teatro, aí comecei a dar aula para poder pagar minhas aulas de balé, né? Porque a gente também, para ter esses cursos extras, não era fácil para uma família de classe média, né? Sim, para conseguir bancar ali todos. Então, eu tive que pagar meus estudos de dança. E depois comecei a cantar também, com 15, 16 anos. Inclusive, comecei a cantar, gente, Elisa, num barzinho, que eu fui dar uma canja, como a gente diz na Bahia, com um amigo. E eu cantei uma música de Geraldo Azevedo. E quando o Cirandai, o álbum está saindo amanhã, Geraldo me mandou 2 músicas maravilhosas. Vocês vão amar. Eu já ouvi. Lindas, né? Fiquei apaixonada. E aí eu lembrei, puxa, Geraldo, você está me mandando essa música. Eu comecei o álbum por ela. Ele é uma figura que está comemorando 80 anos. E ele faz parte da minha vida.
e foi a música que me fez ganhar o primeiro trabalho como cantora. E você lembra que música? Foi que música era? Lucas. Lucas, uma música que ele fez pro filho dele. Lá, 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 lá. Eu não lembro a letra, gente, tem muitos anos, mas... Não, mas, meu amor, o lá, lá, lá já me fez quase chorar. Não, eu tô com a, Gente, com a ela vozinha chora fria com aqui lá, de lá, manhã, lá. né? Não esquentei direito. Elisa já tá falando há Mas mais você não tempo. está entendendo aqui. 1% teu já faz a gente ficar emocionado aqui, Daniela. E que lindo, então, ter o Geraldo Azevedo nesse álbum, porque é uma Maravilhoso. celebração de um ciclo também. Exatamente, exatamente. E poder celebrar eles, homenagear esses amigos, essas figuras importantes, como Alcione, Dona Onete, que é uma referência para todas nós, né, gente? Uma mulher que começa a carreira com mais de 70 anos. Que coisa linda. Genial. E ela é uma alegria só. A música, inclusive, é uma alegria, porque o álbum tem um lado muito divertido, de bom humor. A alegria cura, Muito, né? Por muito. isso que eu também sempre sou otimista. Eu faço muitas lutas, mas eu sempre estou acreditando na gente, né? Como A gente tem, brasileiros. inclusive, um trechinho seu com Alcione, para que a gente possa ouvir. Olha que voz poderosa. Ah, você Cadê? já sabe, né? Não, eu ouvi ontem e já fiquei... Na encruzilhada a rainha chegou. Ai, que lindo. Axé que já despertou. Vamos dançar que o carnaval tá chegando. Ei, Você não me provoca, hein? tá vendo, Elisa? Vamos dançar. Eu já na quero CNN aqui, ó, de manhã. dançar com a Daniela. Gente, esperei por esse momento. É uma delícia o álbum para dançar. Agora Inclusive, você você pode fez. dançar agarradinho. A música tem uma música maravilhosa com a Lauana Prado. Pois que é, é ela uma... que musa sertaneja, né? E você também fazendo essas conexões. Como é que foi isso? Como é que foi? Eu descobri que Lauana tinha subido no meu trio quando era menina, tinha feito um reality show. Eu acho que foi um Fama, alguma coisa assim. Aham. E eu a convidei para ela subir no trio junto com a Ludmilla Pá, não sei o quê. E aí, quando eu encontrei, ela disse: Ô, Daniela, você me deu um dos momentos mais bonitos da minha vida. Eu disse: então, venha cantar comigo, porque você é uma mulher muito danada, muito A corajosa. Lauana é uma potência, né? É, talentosa e também cuida da própria carreira, uma mulher altiva, inteligente, né? Aí eu disse, vamos, aí chamei ela e a música é muito divertida, né? Porque são as duas meio que brigando, terminando um relacionamento, né? Eu Sim. trago também essas mulheres fortes comigo, né? Porque a Raquel Reis, Alcione, Dona Onete, Lauana, Zélia Dunca, Vânia, para a gente se celebrar, né, como gênero, porque a gente precisa que as mulheres cada vez estejam mais fortalecidas e é sempre mais complicado para as mulheres receberem um reconhecimento, né? É isso que eu quero saber de você, porque você tem décadas de carreira, que se hoje já é um desafio para o gênero feminino colocar-se, porque a gente sabe como é que é, a gente tem que se posicionar 2 vezes mais, né? Ter 2 vezes Posso mais ali umas a 10 defesa. vezes mais, eu acho, Tô sendo Elisa. até aqui modesta com 2 vezes. A gente Imagine estuda quando 10 você vezes mais, a colocou. gente trabalha muito mais, a gente cuida de muito mais coisas, né? Como é que você observa as mulheres hoje na música? A diferença é muito grande, né? Para quando você se coloca no mundo enquanto cantora Daniela Mercury, para hoje, você tem algumas portas mais abertas, mas ainda um desafio constante, né, para as mulheres. Eu acho que as mulheres têm mais consciência do seu poder. A consciência. Esse letramento é importante, né, Daniela, para consciência do seu entender. poder. Mas a gente tem aí muitos desafios. Os desafios, principalmente, eu acho, de sermos reconhecidas intelectualmente pela produção que geramos, por exemplo, a criação. Eu acho que isso ainda é algo que não se atribui às mulheres, né? Então, as mulheres compõem desde sempre e é difícil você identificar uma mulher como compositora, pois como dona do geralmente próprio nomes trabalho. masculinos. A gente pensa sempre na voz, em alguém que está obedecendo alguém, né? Então, eu não sei como é que estão as gravadoras, porque eu me tornei autônoma há muito tempo, porque eu não tinha paciência com mandos e com desmandos, tentativas de atrapalhar minha carreira, que eu tive muitas vezes, né? E tive que vencer isso, resistir, porque era assim, não gosto do gênero musical que você faz. Eu disse, sim, mas eu sou uma contratada da companhia, não sou sua funcionária. E se eu não tivesse bons contratos, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz, com a autonomia que eu fiz. Então, é muito importante que, independentemente da gente ser homem ou mulher, os artistas jovens, que eles sejam muito cuidadosos com os contratos, porque a minha felicidade da vida foi eu ter sido rigorosa, né, cuidando da minha edição, cuidando do meu trabalho, cuidando da minha... Eu também fiz um empresariamento próprio. Coreografia, cenografia. Investi na minha carreira internacional sozinha, por conta própria, né, sem dinheiro governamental, sem nada. Então,
Fui muito corajosa de fazer muitas coisas, abri mão de muitos retornos, às vezes financeiros, para fazer opções que eram arriscadas. Eu, por exemplo, sou a primeira artista a fazer um contrato internacional diretamente com as plataformas em 2005 e largar as gravadoras. Eu tenho mais de 700 shows fora do país, tenho uma carreira em mais de 50 países, então eu fui aprendendo como é que a gente podia fazer uma carreira com mais autonomia, mas isso custou muito esforço, aprender um bocado de coisa também. E a indústria, além de ser é que você se coloca muito como aprendiz, além de aguerrida protagonista, muito aprendiz, né? Então essa equação vai te conduzindo demais, isso é muito bonito de ver. Como é que é a indústria da música hoje? Porque ao invés de vender CDs, qual é a linha de frente do artista? Porque com o streaming... Só que os streamings são... o retorno é adequado? Não. É adequado, não? Tem não uma luta, era né, antes, por isso. já não era antes com CDs e vinis. Por exemplo, o que a gente investe, luta, não se reverte, né? Não volta o investimento. E hoje em dia, muito menos. Eu não sei nem como é que a turma nova... Quer dizer, eu sei porque, assim, as gravadoras viraram sócias das carreiras como um todo. São donas dos shows, para investirem, para ter um sócio investidor. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente tenha linhas de investimento, né, no setor cultural brasileiro, porque é uma indústria poderosíssima, que traz retornos, é a que mais emprega, está empregando turismo, mais. O que movimenta o turismo show além de todos os benefícios que a gente traz para as cidades e tudo, mas assim, o investimento para que os artistas possam promover seus trabalhos, produzir seus trabalhos, como qualquer outro empresário, com autonomia e ainda promoverem a música brasileira e a cultura brasileira no mundo, dentro do Brasil e fora, porque isso é manutenção da memória, da nossa cultura popular, do que a gente ama, dos nossos afetos. Nós somos representantes do que a gente mais ama nesse país. Né? E esse álbum é um pouco isso, assim, uma celebração de todos nós com esses artistas. E isso é muito difícil fazer, gente. Muita gente acha que é fácil ser artista, não é não. A gente é autônomo, então a gente tem momentos de muito sucesso, outros momentos de não tanto sucesso, mais de visibilidade, depois... Então é um tobogã. Você precisa também emocionalmente ser muito forte. Então, depois desses anos todos de carreira, você precisa ser muito aguerrida. E o que faz você ser além forte de ter ainda? energia. É o amor, Daniela? O amor também é o propósito para a minha vida, Elisa. Que é fortalecer meu povo, fazer com que as mulheres se sintam mais poderosas, mais altivas, mais plenas. Então, o Canto da Cidade é de todas as mulheres, Canto da Cidade é de todos os LGBTs, depois que eu casei com Malu, né? E todas as pessoas que sofrem algum tipo de opressão, eu tento, de alguma forma, dizer, vocês são maravilhosas, a gente nasceu para exuberar, essa é a minha energia de vida. Eu acho que eu sou filha de assistente social e, desde criança, aprendi que a gente não vive só. Por isso, essa ciranda, sempre. Eu sempre estou muito comprometida com tudo que é de todos, da humanidade, do planeta, a paz no mundo, né? Trabalho por direitos humanos o tempo inteiro. Pois é, o seu nome foi elevado ali à conexão com grandes ONGs, o próprio Unicef. Na Comissão Arnes, sou embaixadora do Unicef há muitos anos, sou embaixadora da ONU na luta contra a transfobia no mundo inteiro. E não te deram, você conquistou isso, né? Justamente porque você movimenta. É o voluntariado, o ativismo espontâneo, o próprio trabalho. Como a gente tem aqui, Ruana, gente, que vocês precisam ouvir nesse álbum, com Davi Copenau, que são Yanomamis, e ela é cantora, artista plástica, Davi também é um poeta, e é lindo a gente poder usufruir da cultura indígena. São quase 300 cosmologias, né? Eu acho fantástico. A gente sempre pensa nos povos indígenas. Eu acabei de vir lá do Pará, né? Fazendo esse chamado, essa sensibilização, falando de território, de demarcação, que é super importante, porque é realmente direito deles, né, dos povos indígenas. Mas e a cultura? A gente valoriza tanto a ancestralidade dos japoneses, dos chineses, né, que são civilizações muito antigas. E os indígenas brasileiros, o que eles têm para nos ensinar? Eles que nos ensinaram a plantar, que nos ensinaram a manter a floresta de pé. E a gente precisa, nesse momento... Eu vou aqui dar um toque, porque isso é muito forte dentro do meu trabalho, que a gente já está
com pontos irreversíveis de aquecimento global. Então, está na hora da gente tomar conta do planeta, da floresta, se juntar a esses poetas, esses artistas, né, que amam a floresta, para nos ensinarem a gente chamar a floresta desse jeito. Ele diz uma coisa linda, né? Davi diz, se a gente não sente o cheiro da flor e das flores, a gente não sente saudade da floresta. E acho que nas cidades a gente acaba perdendo até essa sensibilidade para o olfato. As nossas cidades estão pouco arborizadas, a gente destrói todas as áreas verdes para construir, né? Uma vez cara do IBAMA me disse assim, diga aos presidentes do mundo que eles não são melhores do que Deus. Diga aos empresários que eles não sabem fazer a natureza tão bela quanto ela já existe, né, Elisa? Então é sempre esse chamado para o que é de mais afetuoso para nós, amoroso. Tem tantos pontos aqui importantes, o fato que a gente está quase chegando ao fim do jornal, mas de você ter participado ali de um formulário que foi implementado nas delegacias do Brasil, formulário, né? Rogério, a gente já está disponível de mapear e ajudar a reduzir a violência, isso, né? A proteção. Depois eu queria que você, com calma, desse essa notícia em outro momento. Muito. LGBT, LGBTQIA+, QIAP+. Se você estiver sofrendo violência ou precisar de algum tipo de medida, você preenche o formulário em qualquer lugar, já está disponível lá no CNJ, porque eu trabalho também no CNJ como embaixadora do ODH, do Observatório de Direitos Humanos. Mais de 40% do meu tempo é com isso, mas o álbum é lindo, eu estou há quase 2 anos e meio trabalhando, vocês vão amar, cheio de alegria, cheio de brasilidade, cheio de grandes convidados. Depois de amanhã, é isso? Hoje é dia 15, então na sexta-feira... Dia 17, mas amanhã, na virada, pela meia-noite, vocês já podem ouvir. Cirandaia, seu pré-save, Elisa, já estão convidados para o carnaval. Tem carnaval em São Paulo também. Você vai cantar no carnaval em São Paulo? Já canto há 7 anos e vou fazer a pipoca da rainha. E quando você cantou aqui no MASP, menina, quase derrubou o MASP. Pois foi isso. Mas eu só estou levantando coisas agora, viu? 1, 2, 3. Aqui, ó. Hoje é para vocês. Dançando. Gente, realizando o sonho da minha vida. Eu me despeço de vocês aqui com a Daniela Mercury.